Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro terceiro, capítulo 5º, Lei de Conservação. O item que nós estamos estudando, privações voluntárias, mortificações. Privações voluntárias, mortificações. Questões 723, 724 e 725. Se você puder compartilhar esse vídeo, comentar ou curtir, você ajuda na divulgação da doutrina, porque mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos, o Facebook e o YouTube entendem que é um vídeo bom e recomendam isso para outras pessoas que assistiram algum vídeo sobre religião. Aí colocam o nosso lá no meio e pode ser que chegue na mão de quem está buscando a doutrina espírita. Para você não custa nada, só apertar um botão, né, de curtir, de comentar, tá bom? Vamos lá, 723. Veganos, vegetarianos. Vamos lá, 723. Para o homem, ser humano, para o homem, a alimentação animal é contrária à lei da natureza? Para o ser humano, a alimentação animal é contrária à lei da natureza? Resposta: em sua constituição física, a carne nutre a carne, do contrário, o homem perece. A lei de conservação torna um dever para o ser humano manter as energias e a saúde para o cumprimento da lei do trabalho. Portanto, ele deve alimentar-se segundo o que exige seu organismo. Certo? Fábio, mas o meu organismo ele não exige proteína animal. Tá. Você consegue suprir a quantidade de proteína no seu corpo, tudo com proteína vegetal? Perfeito. Ótimo. Não sente falta da carne? Não te faz mal? Fábio, eu não consigo comer carne porque eu tenho dó dos animais. Perfeito. Ótimo. É uma justificativa perfeitamente válida. Perfeitamente válida. Não critique quem come. Certo? Você tem a sua escolha. Olha, eu não como porque eu não gosto do gosto da carne, de morder a carne. Perfeito. Você supre a quantidade de proteínas que o seu corpo precisa para manter-se saudável. Perfeito. Como? Eu tomo proteína feita à base de animais. É a mesma coisa se você comesse. De onde vem aquela proteína que você está ingerindo? Aquela proteína que você está comendo vem do quê? Ela é produzida a partir do quê? Se é produzida a partir de animal, é a mesma coisa se você estivesse comendo carne. Por que eu estou falando isso? Sou contra quem é vegetariano, vegano? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu estou colocando a situação de sentir se estamos trabalhando no estudo privações voluntárias e mortificações. Estamos prevenindo a ideia de acharmos-nos melhores do que os outros porque não comemos carne. Esse é um ponto gravíssimo. Porque como a gente estudou nos vídeos anteriores, a privação dos gozos inúteis, porque desprende o homem da matéria e eleva a alma, é a privação voluntária meritória. Senão, ela é apenas uma derrisão, é um simulacro. Às vezes a gente vê pessoas que são veganas ou vegetarianas fazendo grandes manifestações em frente a pessoas que estão comendo carne, agredindo-as verbalmente, chamando de assassinos e falando um monte de barbaridades. Isso não resolve a situação. O que resolve a situação é criar condições para que os animais não sejam mortos com crueldade. Porque a grande maioria das pessoas ainda precisa da proteína animal para sobreviver. Se você não precisa, ótimo. Se você tem condições de manter uma dieta rica em proteína só vegetal, ótimo. Todo mundo tem condições. As pessoas têm condições. As pessoas assalariadas,
em que uma só fonte de renda para sustentar toda a família, pera lá, né? Pera lá. Ah, é um absurdo as pessoas comerem salsicha porque tem de tudo de ruim lá dentro, não sei o que, e tal e coisa e tal. Às vezes é a única coisa que a pessoa consegue comer para ter algo junto com o arroz ou junto com o macarrão. E não tem mais nada. Quando tem, tem a salsicha. Então lute criando leis, buscando assinaturas, envolvendo-se politicamente, criando condições para um projeto de lei de ação popular, para que a salsicha não tenha o nitrato e o nitrito que fazem mal, entre outras coisas, para ser mais pura. Certo? O resto é simulacro, é derrisão, é querer aparecer, que não vai mudar o mundo e fica aquela coisa tola ali querendo mudar o outro, não se muda o outro, eu mudo no máximo a mim mesmo e às vezes penso que mudei e vou ver e sou uma grande farsa, uma grande mentira e descubro isso depois de tantos anos que achava que eu tinha feito um monte de coisa certa e descubro que só fiz bobagem. A vida é feita de decepções. Conosco mesmo, imagina se eu quiser mudar os outros, sabe? A resposta para o homem, a alimentação animal é contrária à lei da natureza. Em sua constituição física, carne nutre a carne, do contrário, o homem perece. A lei de conservação torna um dever para o ser humano manter as energias e a saúde para o cumprimento da lei do trabalho. Portanto, ele deve alimentar-se segundo o que exige seu organismo. Seu organismo não exige mais a proteína animal, ótimo, não ingira. Mas lute não para que as outras pessoas que precisam da proteína animal parem de comer, mas que pelo menos aqueles que produzem a proteína animal que o façam com humanidade. Porque as pessoas precisam, os organismos são diferentes. Não dá para a gente generalizar. Uma pessoa de classe média alta que viveu a vida inteira numa casa com um banheiro privado para ela no quarto dela, não faz a mínima ideia de como é viver num barraco que você tem que sair para ir no banheiro e tem uma fila para ir no banheiro e você tem 2, 3 minutos para ficar lá e olhe lá, aguardando a sua vez. E quem cresceu nessa ideia acha absolutamente normal se ter um banheiro privativo. Eu sempre conto uma história de um caso que aconteceu na minha família, de minha mãe chegar para uma parente dela e falar assim: Nossa, tá difícil, eu não tinha o que fazer de comida, não tinha comida para pôr na mesa. E essa parente dela falou assim: Ah, então, quando eu não tenho nada para fazer também, o que eu faço? Eu pego um macarrão, corto uns pedacinhos de presunto, coloco um molho, um creme de leite, misturo tudo e coloco na mesa lá e ele se diverte. Por que você não faz isso também? A minha mãe falou: Mas não, eu não tenho o que colocar. Não é aquela coisa assim, não sei o que vou fazer, não tenho o que fazer. Abre a geladeira, tem aquele monte de coisa na geladeira, e você fala: Nossa, não tem nada para comer. Não é isso. Não tinha o que fazer de comida. Não tinha uma xícara de arroz, não tinha um pedaço, um pouquinho de macarrão, não tinha nada. A outra pessoa que sempre viveu bem, nunca soube o que é isso, deu esse conselho maravilhoso para minha mãe e ficou por isso mesmo. Quando eu não tenho também o que fazer, eu coloco um macarrão, pico uns pedaços de presunto, coloco um molho, um creme de leite, misturo tudo e coloco lá para eles comerem. Eu falei: Meu Deus do céu. Nunca passou por dificuldade, então não faz ideia o que é não ter o que colocar na mesa. Em um país
com a quantidade de pessoas pobres, com a quantidade de pessoas abaixo da pobreza, como o nosso, exigir que os outros sejam veganos ou vegetarianos porque você decidiu isso, às vezes tomando a proteína que é feita de animais, mas como está num potinho você não sabe, então está todo cheio de razão, é a hipocrisia. É aquilo que eu dizia no vídeo anterior. É mais importante para nós hoje o que sai da boca do que o que entra. Se preocupa mais com o que sai da sua boca. Trate isso. E quando isso estiver definitivamente tratado e impedido de sair coisas ruins, trate de fazer o bem. Aí se preocupa com o que entra pela boca. 724. A abstenção de alimentação animal ou de outra como expiação é meritória? Sim, se essa privação é em benefício dos outros. Para Deus só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso dizemos que aqueles que se privam apenas aparentemente são hipócritas. Então eu não comer carne, ou outra coisa, como expiação para mim mesmo, como mortificação, um jejum em favor dos outros, como fazia Gandhi, por exemplo, isso está na questão 720, as privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? A resposta, fazei o bem aos outros e mais méritos tereis, que é a questão 724, remete a 720. Gandhi, por exemplo, fazia grandes jejuns, greves de fome e tudo mais, com o objetivo útil de libertação do povo da Índia. Fantástico! Então ele se privava de alimentação, não só animal, mas de toda a alimentação, criando comoção em volta dele, sem levantar, pegar em armas, sem levantar qualquer violência. Ele fez tudo o que ele fez. Procura a história de Mahatma Gandhi para você ver. É fantástica, sabe? É um cara tão evoluído que pediu autorização a Jesus para estar próximo a Hitler, que estaria em Plutão, cumprindo uma sentença, aspas, como se fosse uma prisão, em isolamento, e o Gandhi falou, não, eu vou lá ficar com ele para ajudá-lo a evoluir. O tamanho desse sujeito. Aí sim. Aí sim. Era com um fim útil. O jejum era com um fim útil. Não é? Aí eu na sexta-feira santa eu não como carne. Eu na sexta-feira santa eu não como carne de jeito nenhum. Na quaresma eu não como carne de jeito nenhum. E a casa fica lotada de peixe. Eu fico pensando, mas peixe não é carne? Um quilo de carne custa quanto? Um quilo de peixe custa quanto? Um quilo de carne dá para fazer quantas vezes? Um quilo de peixe dá para fazer quantas vezes? Será que todo mundo consegue fazer essa substituição? Cansei de ver como tradição, pelo menos na região onde eu morava, que na sexta-feira santa não se comia carne e fazia-se aquela bacalhoada, né? Bacalhau com batata, aquela coisa toda. Bacalhau é caro pra caramba. Qual o mérito? Não vou comer carne durante a quaresma toda. Quanto que eu gasto de carne por mês? Faço o cálculo para 40 dias, não compro carne, e esse valor então eu faço em doações para entidades assistenciais que precisam e muito de dinheiro para ajudar a quem tem fome, que come até qualquer coisa. Rico come caviar, pobre come que vier. Já ouviu essa frase, não? 725. O que pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Aí o Espírito responde aqui até de uma forma mais dura. O que pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Essas mutilações podem ser pelo estômago, e dos animais pela judiação, imolando para os deuses, etc, etc. Resposta.
Qual a utilidade de uma questão dessa natureza? Perguntai-vos então mais uma vez se tal coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é prejudicial sempre lhe é, para Deus, sempre lhe é desagradável. Pois sabei bem, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma até Ele. É praticando a sua lei, em vez de violá-la, que podereis libertar-vos da tirania de vossa matéria terrena. É isso. É isso. Jesus, através do Espiritismo, Jesus, o Espírito de Verdade, através do Espiritismo, diz: ó, é assim. Quer fazer assim? Ué, faz. Cada um é cada um. Você faz o que você quer, você tem seu livre-arbítrio. Mas saiba que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Se você faz diferente, ou você está certo e Jesus está errado, nós vamos reescrever o Evangelho. Evangelho de Fábio Pereira e não o Evangelho de Jesus Cristo. Ou você está errado, tem que fazer igual Jesus. Decida. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.